Olá pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Tenho o prazer de receber aqui a Vanessa Cittadini, fisioterapeuta, osteopata. Vanessa é coordenadora da Escola de Osteopatia de Madrid, em São Paulo, que é talvez um dos principais, o principal centro de formação em osteopatia no Brasil e no mundo. Né? Talvez você podia até falar um pouquinho depois o que é a Escola de Osteopatia de Madrid. Ah, e, primeiramente, obrigado pela disponibilidade. A ideia é justamente discutir um pouco a osteopatia, o que, que ela é, quais as indicações, como que ela é feita e alguns detalhes aí para quem eventualmente tem essa indicação. Ótimo, obrigado pelo convite. Um prazer sempre falar da osteopatia, que é algo que eu gosto muito, sou apaixonada, que me ajudou muito na fisioterapia, a me tornar uma fisioterapeuta melhor. Então, eu tenho muito prazer de falar e de divulgar a osteopatia. Bom, a osteopatia, esse ano, inclusive, ela está completando 150 anos, né? A osteopatia foi fundada pelo Still, que é um americano, e, e a gente vem desenvolvendo todas as técnicas da osteopatia em cima da filosofia que o Still criou. A osteopatia, o que ela difere um pouco no mundo é que no Brasil, para ser osteopata, tem que ser fisioterapeuta. Então, a gente não admite nenhuma formação de osteopatia aqui no Brasil sem ter a formação de fisioterapia. O que já difere dos Estados Unidos, onde o osteopata é médico, né? Então, a formação nos Estados Unidos é médico osteopata, e na Europa você pode fazer a formação de osteopatia sem ter nenhuma formação prévia da área da saúde, né? Então, são algumas diferenças que a gente tem na osteopatia pelo mundo. E a gente vem desenvolvendo muito no Brasil já nos últimos 30 anos a osteopatia, ela vem crescendo ano a ano, vem num crescimento agora cada vez mais acelerado. Demorou um pouco para as pessoas conhecerem, entenderem o que é osteopatia. Muita gente ainda tem dificuldade de entender o que é osteopatia, algo que eu respondo praticamente toda semana. Mas o que é osteopatia? E antes era mais ainda. Hoje ainda as pessoas já ouviram falar, tem alguém que fez, né? Já tem alguém para se ter uma referência. Mas a osteopatia nada mais é do que o olhar do corpo como um todo, né? E o que é isso? Na hora que eu vou olhar para esse paciente, eu não vou olhar só o local que ele está com dor, mas eu vou olhar o funcionamento do corpo dele, em geral. Então, eu vou olhar todos os aspectos físicos que envolvem aquela região. Então, por exemplo, se eu vou tratar um ombro, eu não vou olhar só para o ombro, eu vou olhar o que chega e o que sai daquele ombro. Então, a inervação, a vascularização, toda a musculatura ao redor, né? Então, por exemplo, eu vou olhar se tem uma relação com a cervical. Se a minha cervical tem algum componente lá de restrição de mobilidade, mais rigidez, eu vou mexer nessa cervical. E aí, se eu mexo nessa cervical, eu vou olhar tudo que sai e o que entra nessa cervical. Como, por exemplo, eu vou mexer lá no diafragma. Por que eu vou mexer no diafragma? O que é o diafragma? O diafragma é o músculo da respiração, mas ele é inervado pelo nervo frênico que sai de C3, C4, C5. Então, é um nervo que sai da cervical e vai lá no diafragma, no meio do tórax, fazer a sua inervação. Então, se eu não libero, por exemplo, um músculo como o diafragma, eu não vou conseguir liberar a cervical, porque eu vou ter como se fosse um suspensório segurando essa pessoa lá embaixo no diafragma, gerando muita tensão aqui na minha cervical. E muitas vezes essa tensão me gera até posições posturais que me levam à sobrecarga. Então, isso é a osteopatia, é o olhar do corpo como um todo, todas as suas correlações, olhar aprofundado, né? Então, a gente vai aprendendo anatomia, biomecânica e fisiologia muito a fundo para eu conseguir ter esse olhar. E isso demora, isso é um processo longo. Então, a nossa formação da Escola de Osteopatia de Madrid são 5 anos, porque para eu desenvolver todo esse olhar, todo esse estudo aprofundado, eu preciso de tempo. E em cima disso, a gente desenvolve técnicas para mexer nessas regiões e poder liberar o fluxo, né, os fluidos desses lugares para o corpo estar em mais equilíbrio, gerar uma homeostase melhor. O que é a homeostase? É o equilíbrio dos fluidos do corpo, né? Esse corpo ele está funcionante, ele está sem sobrecarga, que eu consiga deixar esse corpo mais fluido possível, mais equilibrado possível, para eu ter uma saúde melhor.
Legal. Bom, muitas vezes no consultório a gente recebe um paciente com uma queixa muito específica, por exemplo, de dor lombar ou de dor cervical. Você vê que está aquela dor miofacial, uma tensão muscular local importante, né? E que precisa de fato de uma terapia ali, uma abordagem mais talvez local, né? A osteopatia ela vai atuar nesse momento ou seria mais no momento posterior, onde o paciente eventualmente tem as dores, mas está precisando de um trabalho já de fato um pouco mais completo? Não, ela vai atuar local também, então eu sempre faço uma avaliação do local, vejo como é que está a mobilidade dessa região, vejo como é que estão os tecidos dessa região e vou agir local também. Só que além do local, o que muitas vezes acontece? O local está sobrecarregado por outras articulações próximas a essa região. Então não adianta muitas vezes eu soltar só aquele local, mexer só no local, se eu tenho uma articulação abaixo ou acima que está em sobrecarga, gerando sobrecarga nesse local. Então eu vou ao local e vou ao redor também para fazer como que o todo, né, porque o corpo é todo interrelacionado, todo correlacionado, para fazer com que toda a mecânica esteja funcionante, né? Então, por exemplo, se eu tenho um problema se eu tenho uma dor lombar, mas se eu tenho uma região sacroiliaca presa, o que é presa? O osso do quadril em relação ao sacro, que dá estrutura para essa lombar, tá com rigidez também, eu também preciso atuar nessa região, também preciso atuar nessa articulação para poder liberar a região lombar também. Ou, por exemplo, eu vou tratar uma lombar, eu preciso ver como é que essa lombar ela está se equilibrando em cima desses membros inferiores, em cima dessas pernas, desse pé. Então, se eu tenho pouca mobilidade lá no meu tornozelo e vou andando, fico em pé durante o dia, eu vou gerando uma repercussão nesse joelho, nesse quadril, nessa lombar a médio e longo prazo. Então, eu preciso olhar tudo que está relacionado, mas eu também trato local. Ótimo. E a gente, bom, certamente você recebe muitos pacientes que começam, na parte médica, como ortopedista, a gente recebe muitas vezes um paciente que começa lá, meu problema é no joelho. Aí vai lá, o joelho, mas eu também tenho dor no quadril, também tenho dor no ombro, também tenho dor. E quer aí 7 pedidos de fisioterapia, né? Porque quer a fisioterapia para os ombros, para o joelho, para o quadril. Exato. Essa é a hora da osteopatia. Como é que a osteopatia vai agir nesses casos? Então, essa hora é a hora clássica que, sem osteopatia, eu acho que fica muito difícil tratar, né? Por quê? Porque eu vou ter que fazer uma sessão de eletroterapia de exercício para uma articulação, depois uma sessão para outra. E esse paciente, quando eu falo muito isso, a osteopatia, a gente discute muito isso. Se eu tenho um paciente que está com duas ou mais articulações com dor, esse problema já não é mais tão local, esse problema é geral, é generalizado, é sistêmico. Então, o sistema dele está todo sobrecarregado, compensado, e eu preciso olhar como um todo. Então, provavelmente isso começou em uma articulação que pode estar muito distante da dor local dele hoje. Então, por exemplo, se ele está com uma dor no ombro, ele pode ter tido há 6 meses, um ano, dois anos atrás, uma dor lombar, e isso gerou repercussão, por exemplo, no músculo que é o grande dorsal, que sai da lombar e vai até o ombro. Então, isso vai gerando repercussões no corpo. Se ele não tratou aquela lombar, pode daqui a um tempo gerar essa dor no ombro. Então, não tem como olhar esse paciente e tratar só local se ele está com dor em duas ou mais articulações, porque é o corpo dele já mostrando as compensações que ele teve que fazer para aliviar aquela dor primária lá, aquela primeira dor. Então, muitas vezes o que acontece, eu vou mexer no ombro desse paciente, ele fala, pô, meu ombro melhorou muito, mas agora me deu uma dor aqui no meio das costas, uma dor que eu nunca tinha sentido. Ou, nossa, agora pegou minha lombar que fazia muito tempo que não doía. Por quê? A gente vai tirando essas compensações e vai voltando lá para a origem do problema, lá para a origem da dor, que na verdade não estava resolvida. O corpo foi usando das suas capacidades de compensação, né? Ele vai tirando a dor local, só que ele vai jogando para outros lugares essa compensação. Então, é muito comum esses pacientes falarem, a dor está andando. Não é que a dor está andando, né? Que ela está já crônica e ela vem com uma repercussão que eu preciso entender o que está acontecendo com aquele organismo. Legal. Bom, falamos aí de dores lombar, cervical, que eu acho que talvez seja o que vocês mais vão ver na prática clínica. As dores multiarticulares, né? Que outras indicações que você fala, olha, de fato, para isso a osteopatia é o melhor tratamento para esses pacientes? Ó, tudo que for alteração de função
E o que que é alteração de função? Que a gente fala muito na osteopatia. Eu posso ter um ombro que está em sobrecarga, não está funcionando bem. Eu posso tratar aquele ombro. Por quê? Eu vou liberar todas as estruturas ao redor para fazer com que a mecânica dele esteja livre, esteja solta, volte a trabalhar sem sobrecarga. Então, sempre que a gente tem um problema de função, que é o que? A estrutura está boa, o ligamento está bom, o músculo está bom, o disco está bom, a cápsula está boa, a cartilagem também, mas funcionalmente aquela articulação está em sobrecarga, está com dor, está com inflamação, aí a osteopatia vai entrar. Então, qualquer articulação do corpo que esteja com uma alteração funcional, a gente vai trabalhar para devolver a função da melhor maneira possível. Então, a gente trabalha aí todas as articulações do corpo. Não tem uma especificidade de ser só a coluna, tá? Quadril, tornozelo, joelho. Uma alteração de função, dor, algo que está sobrecarregando, a osteopatia pode tratar. Ótimo. A osteopatia ela é encarada mais ou menos como uma terapia manual, né? O que é exatamente uma terapia manual e a osteopatia pode estar certo de definir ela dessa forma? Como é que o que é exatamente isso? Sim, tá certo porque assim, a gente só usa as mãos para tratar, né? A gente não usa nenhum outro recurso. Então, somente as mãos para o tratamento. Então, é uma terapia manual, porque não tem nenhum outro recurso físico no tratamento. Por isso, essa designação, e está correta, sim. Legal. E aí você fala que não tem nenhum aparelho utilizado, mas o osteopata aqui no Brasil é fisioterapeuta, né? E como fisioterapeuta, você sabe vamos ver, você tem o papel também, às vezes, até fundamental. A gente já discutiu isso numa outra ocasião aqui, dos aparelhos, seja de eletroterapia e outros aparelhos que podem usar muito na fase de analgesia, né? Sim. A osteopatia ela é uma técnica adjuvante para a fisioterapia convencional. Você vai usar, combinar as técnicas no tratamento, ou você foca uma sessão de osteopatia, de fato, na osteopatia em momentos diferentes. Você pode fazer a osteopatia somente ela, sem usar nenhum recurso físico, só as mãos, mas tem um momento que você vai encaminhar esse paciente, quando ele vai precisar dos exercícios, quando ele precisa também da parte toda de eletroterapia, quando ele precisa da mobilidade. Então, a gente tem esses dois profissionais hoje no Brasil, tanto o osteopata que só faz osteopatia, ele não gosta de mexer com eletroterapia, ele não se especializou nisso, ele não se sente à vontade de usar, e também não gosta de passar exercício, não gosta de trabalhar a mobilidade, porque ele não se especializou, ele não se desenvolveu nisso, ele foi se transformando, né, no osteopata e gosta de trabalhar só com a osteopatia mesmo, só com o raciocínio da osteopatia, só com as mãos, como a gente tem no Brasil, que isso é o osteopata do mundo também, né, não é só o brasileiro, mas o osteopata aí europeu, americano, como a gente tem também no Brasil, como já é fisioterapeuta, o osteopata que, na hora que ele acredita que as técnicas da osteopatia, que o raciocínio da osteopatia vai ser muito importante para aquele paciente, ele vai usar, e ele pode, na mesma sessão, usar recursos físicos como a eletroterapia, laser, ultrassom, as correntes elétricas, como ele pode usar também mobilidade, exercício, alongamento, enfim, porque ele tem toda essa caixa de ferramentas, né? Então, a gente tem no Brasil hoje muitas essas duas vertentes, o profissional que usa osteopatia e outros recursos da fisioterapia, como o osteopata que prefere usar só osteopatia e aí encaminhar esse paciente quando precisar desses outros recursos, fazer o tratamento em conciliação, né? Fazer a fisioterapia e a osteopatia. Legal. Não é incomum a gente ver paciente que está vindo do osteopata e o que ele fala? Que eu vim do massagista. E aí, é isso? Se resume a massagem, uma técnica de soltura de musculatura. O que você tem a dizer disso? A gente usa a liberação, né? A massagem é um recurso não só do osteopata, como do fisioterapeuta também. Então, eu não vejo problema nenhum o paciente achar que fez uma massagem. Eu nunca me ofendi com isso, eu não vejo problema nenhum. O ponto é que a massagem em si, a gente sabe que ela é muito mais geral, né? Ela não é específica. É diferente de fazer uma massagem no corpo para relaxar o corpo em geral, como eu fazer uma soltura, uma liberação, uma massagem
num músculo específico que eu quero soltar para ter uma liberação daquela articulação, né? Então, o massagista em si não tem essa especificidade. Ele vai mexer no corpo como um todo, ele não vai correlacionar o músculo, a lesão, a dor. Ele não sabe a anatomia e biomecânica e fisiologia nesse aprofundamento, né? Já o fisioterapeuta, o osteopata, sabe sim que eu tenho que mexer em um músculo determinado para eu conseguir o resultado que eu quero. Então, acaba sendo eu posso usar isso como uma massagem, posso usar um aparelho para liberar aquele músculo. Tenho vários recursos que eu posso usar. E a massagem é um recurso do fisioterapeuta. Ótimo. Ah, bom, você me disse que a osteopatia tem como indicação principal esses quadros de desequilíbrio mais funcionais, né? Ou seja, em que talvez há um desequilíbrio, seja de força, de mobilidade, de movimento, que gera uma sobrecarga e isso vai gerar dor, ainda mais eventualmente numa articulação que esteja com alguma lesão, com algum problema associado, né? Ah, Quando você fala nessas técnicas de liberação, isso é uma parte do tratamento desses pacientes, né? Mas a gente sabe, por exemplo, uma dor ah, periescapular, uma tendinopatia do ombro, ou uma dor lombar, ou uma dor fêmuro-patelar, ela está associada muito a desequilíbrio de força, de mobilidade. A osteopatia atua de alguma forma num trabalho de reforço muscular, de fortalecimento, ou isso já é do fisioterapeuta? Não, isso já é do fisioterapeuta. A gente reequilibrando aquela articulação, aquela parte muscular, eu faço com que o fisioterapeuta vá trabalhar melhor aquela região, melhor aquela musculatura, melhor aquela articulação. Então, a gente acredita o quê? Manipulando, avaliando, ver que está solto, os tecidos tão macios, né? Os tecidos estão trabalhando bem, eles conseguem ter amplitude de movimento boa, a dor já reduziu muito. Aí eu encaminho para o fisioterapeuta para fazer esse trabalho de reforço muscular ou até para um personal trainer, enfim, para um profissional que vai trabalhar com a musculatura desse cliente. A parte mais que a gente fala de cinesioterapia, de recuperação de mobilidade, de movimento mesmo, né? Isso, aí eu encaminho para o profissional que eu preferir. A gente vai encaminhar para o RPGista, para o Pilates, para yoga, para o fisioterapeuta, né, para o personal trainer direto. Eu alivio, melhoro toda aquela região, melhoro a montadora, eu já encaminho esse paciente para fazer reforço muscular para essa dor não retornar. Ótimo, acho que é importante entender que é isso, né? Quer dizer, que não é um recurso que é usado em uma parte do tratamento, em um momento específico, né? Você diria que a indicação principal da osteopatia é dor ou tem outras situações em que a osteopatia tem seu É papel? dor, qualquer dor musculoesquelética, e a gente também tem a questão de prevenção, né? Então, por exemplo, o paciente que faz bastante atividade física ou que fica muito tempo sentado, já teve dor, tem algum desgaste articulação, já teve dores prévias, já tem problemas crônicos, mas que está bem, está sem crise, não tem dor há muito tempo. A gente fala de prevenir, de fazer uma manutenção, né? Então, aí vai de cada caso, da complexidade de cada caso, mas a cada 15 dias, 20 dias, um mês, a cada 2 meses, esse paciente vira até a gente para a gente avaliar o corpo, ver se tem alguma região com menos mobilidade, mais restrita, com muita tensão, para prevenir. Ele já está naquele processo de começar o incômodo ou para evitar o incômodo. O que acontece hoje, que a gente tem ainda muito na osteopatia, é fazer com que as pessoas vão tendo consciência corporal e não espere chegar na dor, na crise, para trabalhar o corpo, né? Para soltar esse corpo, para deixar ele mais fluido. A gente sabe que o dia a dia, quem faz muita atividade física ou fica muito sentado, ou está muito cansado, muito estressado, o dia a dia vai desgastando, vai gerando sobrecarga. E aí fazer essa manutenção, a osteopatia também entra muito bem, porque eu vou avaliar esse corpo como um todo, o funcionamento músculo-esquelético dele, e se tiver qualquer restrição já em início, eu já vou conseguir trabalhar isso. Legal. Vanessa, acho que até aqui deu para entender bem um pouco como que a osteopatia atua, né?
E entender que ela tem um papel que é muito, eu diria que muito, na clínica a gente sente muito isso como ortopedista, que acaba recebendo os pacientes, que é uma questão muito individual. Tem paciente que vai se dar muito bem com osteopatia, tem outro que vai se dar bem com uma quiropraxia, tem outro que vai se dar melhor com com uma fisioterapia mais convencional, né? E muitas vezes o fisioterapeuta, e no fundo aí entra o osteopata, ele vai ter esse papel também de saber dizer, falar, olha, para você neste momento uma coisa, o que, que é melhor, e lembrar que isso é um processo dinâmico, né? Que pode ser que em um certo momento a fisioterapia convencional seja melhor, em outro a quiropraxia, em outro a osteopatia, né? Seria alguma Perfeito. coisa por aí, né? Sim, sim. Acredito que tem público para todos, né? Para bons Legal. profissionais sempre tem seu público. Então, tem gente que vai se assemelhar e vai gostar mais de uma técnica, mais de um tratamento do que outro, mas todos são eficazes, eficientes aí, sendo realizados por profissionais competentes. Isso que é importante. Legal. Vanessa, acho que era um pouco essa a discussão que a gente queria ter. Ah, espero que quem tenha chegado aqui tenha entendido e se interesse aí para ir atrás da osteopatia, quando achar que é o caso. E obrigado mais uma vez aí pela disponibilidade. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade.